Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Aqui Maurício Tolentino. E hoje lembramos a confissão de São Pedro. Nos últimos dias fizemos um caminho lindo. No sábado vimos Pedro deixando as redes. Ontem vimos André levando Pedro até Jesus. Hoje a conversa fica séria. Jesus não pergunta mais o que vocês buscam, mas sim quem vocês dizem que eu sou. É o momento em que Simão, pescador instável, faz a confissão que o transforma em Pedro, a rocha. Começar a semana com essa festa, transferida de ontem, dia 18, por ter caído no domingo, é um convite para firmar os pés. Não dá para viver de ouvir dizer sobre Jesus. É preciso ter uma resposta pessoal que parte de uma experiência pessoal. As leituras de hoje mostram o antes e o depois dessa confissão. Atos capítulo 4, versículos 8 a 13, o Salmo 23, primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, e Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma pesquisa de opinião. Quem dizem os homens que eu sou? As respostas são variadas. João Batista, Elias, Jeremias, opiniões respeitosas, mas erradas. Aí Jesus aperta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente e dispara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declara que essa revelação não veio da carne, mas do Pai. E que sobre essa pedra, aquela declaração de fé e comprometimento que é, ao mesmo tempo, pessoal, mas fruto da vivência em comunidade, sobre essa confissão, sobre este compromisso, Jesus edificaria a sua igreja. O resultado dessa certeza aparece em Atos. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala diante das autoridades que queriam prendê-lo. Ele diz com ousadia: não há salvação em nenhum outro nome. Aqueles que o ouviam ficaram admirados, reconhecendo que ele, um homem simples, tinha estado com Jesus. E nas outras leituras, vemos o outro lado da rocha, o pastor. Pedro, que aprendeu que o Senhor é meu pastor, como diz o Salmo, agora dá nome à carta que exorta os líderes da igreja. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores, mas servindo de exemplo. A grande lição de hoje é a diferença entre opinião pública e fé pessoal. Eles dizem que Jesus é um grande mestre, um revolucionário ou um profeta, mas a fé cristã não se sustenta no que eles dizem. Ela só se sustenta quando você e eu olhamos para Jesus e dizemos, confessamos com a boca e cremos com o coração. Tu és o Cristo. Foi essa certeza que transformou Pedro. Enquanto ele era apenas um admirador, ele teve medo. Quando ele teve a revelação de quem Jesus era, ele ganhou a ousadia de Atos 4. A sua segurança nessa segunda-feira não vem da sua conta bancária, dos seus títulos ou do seu cargo. Vem de saber quem está com você. Como aplicar isso hoje? O mundo vai te perguntar com outras palavras, quem é Jesus para você? Se ele for só um mestre, você vai admirá-lo. Se ele for só um exemplo, você vai tentar imitá-lo e falhar. Mas se ele for o Cristo, o Filho do Deus vivo, então você vai entregar a direção da sua vida a ele. E ele vai caminhar contigo, estar ao teu lado em todos os momentos da vida. Nessa segunda seja uma pequena pedra. Assim como Pedro, que a sua fé seja firme no meio das conversas do trabalho, no tumulto do trânsito ou na condução lotada. E naquela situação que parece difícil de resolver. E como pede a primeira carta de Pedro, cuide das pessoas ao seu redor. Quem confessa a Cristo pastoreia o irmão. Vamos orar? Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. Muitas vozes no mundo dizem quem Tu és, mas nós queremos ouvir a voz do Pai. Nós te confessamos hoje, Tu és o Messias, o Salvador. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Dá-nos a firmeza de Pedro para não oscilar diante das pressões da semana, da vida. E dá-nos o coração pastoral para cuidar do rebanho que colocaste na nossa vida. Amigos, colegas de trabalho, de estudos, família, comunidade. Sobre esta fé, edifica a tua igreja. Em nós, a partir de nós e conosco. Amém. Uma semana firme na rocha para você.